Existem várias religiões. Hoje vamos trazer algumas. Somos todos filhos de Deus, independentemente da religião. Contem, compartilhem, inscrevam-se no canal e comentem sua religião. Hinduísmo. O hinduísmo é o nome de todas as crenças religiosas baseadas nos Vedas, os livros sagrados, e praticadas dentro da Índia. Por isso, o hinduísmo é extremamente diverso, com praticantes politeístas, monoteístas e até ateístas. No Brasil, são apenas 60 mil fiéis, mas é a religião mais antiga e a terceira mais praticada do mundo. As crenças que distinguem os hindus são o Brahman, uma alma universal que está em todas as coisas. A ideia de que todos têm almas individuais que encarnam no ciclo do Sansara, que nossas ações nos fazem evoluir ou regredir na próxima vida pela lei do karma, e que o prêmio por uma grande evolução é retornar ao Brahman. Além disso, é importante viver segundo o Dharma, que é a ordem natural dos indivíduos na sociedade, e por isso devem negar materialismo, luxúria, ira, ganância, orgulho e inveja. Os deuses principais são Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha, e seus sacerdotes são a classe mais alta da sociedade, os Brahmanes. Budismo. O budismo é uma religião criada por um príncipe da Índia que ficou trancado no palácio protegido de todos os sofrimentos humanos até os 29 anos. Quando ele saiu pela primeira vez, ficou chocado ao perceber o sofrimento da vida humana e resolveu não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se tornou iluminado e alcançou o Nirvana quando percebeu as 4 nobres verdades: que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa do desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, o método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e sansara, o ciclo de morte e renascimento, e alcançar o nirvana é a forma de escapar. Judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias, e sua criação mais importante foi o homem, feito à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer a Deus, ele foi expulso e a história na terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão de que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga, foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar na terra prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel. Seu templo sagrado é destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das Escrituras nas sinagogas. Cristianismo. Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias? Pois é, os cristãos acreditam em muito do judaísmo, mas com uma diferença central: que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Para eles, Jesus Cristo é Deus e foi o Messias. Ele morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano 0 em Israel. Depois disso, sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus aparece de novo para seus discípulos, para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens,
não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo e marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus, seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos, como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. O catolicismo é uma das maiores organizações do mundo, com quase 1,4 bilhão de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na terra, e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus, por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxia. A ortodoxia é muito próxima da Igreja Católica. Eles já foram a mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem o patriarca, a Grécia também, o Levante outro e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de ascetismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa, os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. Luteranismo. Em 1517, o monge alemão Lutero estava muito insatisfeito porque achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses criticando a Igreja, principalmente pela venda de indulgências. Foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante. Os luteranos acreditam numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que você alcança salvação só pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, alguns teólogos na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batismo. Os batistas são um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia para focar 100% nas Escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão, e por isso só batizam adultos que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar dele em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostalismo. Os pentecostais são a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual,
só que acreditam na experiência individual e direta de Deus, através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas. Além disso, louvam a Deus em cultos carismáticos intensos e dramáticos. Islamismo. O islamismo é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Alá. Maomé nasceu em Meca no ano de 571, e foi ele quem acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Em suas pregações, ele recitava versos que foram depois registrados no Alcorão, o livro sagrado. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão não tem nenhum erro, e é a palavra de Deus, um Deus único e todo-poderoso que recompensa os crentes e pune os pecadores. Os muçulmanos têm 5 pilares: crer em Alá e em Maomé como o último dos profetas, rezar 5 vezes ao dia, doar aos pobres, jejuar durante o Ramadã e peregrinar para Meca pelo menos uma vez na vida. No Brasil, são pouco mais de 70 mil muçulmanos. Eles têm lugares de oração, as mesquitas, e líderes religiosos chamados de imames. Xiismo. O islamismo xiita é diferente do sunita, principalmente porque os xiitas acreditam que, depois de Maomé, o líder da comunidade islâmica deveria ter sido seu genro Ali. Ali foi assassinado e seu filho Hussein foi martirizado, e esses eventos são centrais para o xiismo. Os xiitas acreditam na importância da figura do imã como líder político e religioso, e valorizam uma interpretação esotérica do Alcorão, dando mais importância ao martírio e à luta contra a opressão. Hoje, eles são cerca de 15% dos muçulmanos no mundo, principalmente no Irã e no Iraque. Sufismo. O sufismo é uma vertente mística do islamismo, focada na experiência direta de Deus através de práticas espirituais e ascéticas. Os sufis procuram purificar a alma e alcançar uma união com o divino, muitas vezes através de orações, jejuns e meditação. Eles acreditam na importância de um mestre espiritual, ou sheikh, para guiar os discípulos no caminho espiritual. Os sufis têm uma visão mais poética e metafórica das escrituras, e costumam usar a música e a dança em seus rituais. Jainismo. O jainismo é uma religião originária da Índia que valoriza a não violência extrema, não só entre os humanos, mas com todos os seres vivos. Os jainistas acreditam no ciclo de renascimentos e na importância de libertar a alma desse ciclo, alcançando um estado de pureza e iluminação. Para isso, eles seguem rigorosos princípios de não violência, verdade, não roubar, celibato e desapego. Os jainistas são muito conhecidos por serem vegetarianos estritos e por usarem máscaras para evitar inalar insetos acidentalmente. Sikhismo. O sikhismo surgiu no século XVI no Punjab, na Índia, e é uma religião monoteísta que acredita em um Deus único e sem forma. Os sikhs seguem os ensinamentos dos 10 gurus, cujos escritos estão compilados no Guru Granth Sahib, o livro sagrado. Eles acreditam na igualdade de todos os seres humanos e rejeitam o sistema de castas. Os sikhs praticam a honestidade, o serviço à comunidade e a meditação no nome de Deus. Eles são conhecidos por usarem turbantes e manterem os cabelos longos, como um símbolo de sua fé. Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina criada pelo francês Allan Kardec no século XIX, baseada na crença na comunicação com os espíritos dos mortos. Os espíritas acreditam na reencarnação e na evolução espiritual através de múltiplas vidas. Eles também acreditam na existência de um mundo espiritual habitado por espíritos desencarnados que podem influenciar o mundo material. O Espiritismo prega a caridade, o amor ao próximo e a reforma íntima como caminhos para a evolução espiritual.